A laringe é um órgão situado entre a faringe e a traqueia. É o órgão da respiração e órgão da fonação. Enquanto o órgão da respiração constitui conduto aéreo, via aérea, enquanto o órgão da fonação é responsável pela formação dos fonemas, pela formação da voz. A laringe é sustentada por um arcabouço cartilagíneo. E essas cartilagens que a constituem são divididas em ímpares e cartilagens pares. As cartilagens ímpares são as maiores delas. E nesta peça nós conseguimos mostrar essas cartilagens. Essa que eu estou apontando é a cartilagem tireoidea da laringe. Anteriormente ainda observamos o arco anterior da cartilagem cricoidea. A cartilagem tireoidea é a maior delas, mas a cartilagem que sustenta todas as outras cartilagens é a cartilagem cricoidea e a única que tem a forma de um anel completamente fechado, mas um anel designado como um anel de sinete, onde o arco anterior ele apresenta aproximadamente 1/5 da altura da sua lâmina posterior. Se nós observarmos aqui, olha como cresce para posteriormente nós observarmos a lâmina da cartilagem cricoidea. A outra cartilagem ímpar é a cartilagem epiglótica, aqui com uma representação de revestimento epitelial. As cartilagens pares são duas cartilagens aritenoideas, nós observamos uma delas aqui, onde eu estou apontando. Na porção mais superior, ou seja, a partir do ápice da cartilagem aritenoidea, a cartilagem corniculada. São duas, logicamente a direita e a esquerda, cada uma delas. E superiormente, mas não se articulando com essas cartilagens, com nenhuma delas, as cartilagens cuneiformes. Têm forma de bastonete e estão sustentadas por uma das partes, a porção mais superior, do ligamento intrínseco da laringe, que é a membrana quadrangular. Bom, aqui nós observamos a direita, né, a cartilagem corniculada revestida por epitélio, formando um pequeno tubérculo, e aqui a cartilagem cuneiforme também formando esse pequeno tubérculo, denominado de tubérculo corniculado, tubérculo cuneiforme, a cada lado, como a gente pode observar. Tá? Esse tubérculo está em toda esta prega, que nós denominamos de área epiglótica, tanto à direita quanto à esquerda. Todo o contorno da entrada da cavidade, ou seja, da cavidade da laringe, nós denominamos de ádito da laringe. O que pode ser observado ainda nessa peça, nessa visão posterior, é este músculo, denominado de cricoaritenoideo posterior. Conseguimos observar também essas fibras musculares dispostas transversalmente, logicamente se continuam, que é o músculo aritenoideo transverso. E essas outras fibras que se cruzam constituem músculo aritenoideus oblíquos. Quando fazemos isso, ou seja, nessa visão lateral esquerda, e fazemos uma secção mediana na laringe, observamos ainda a cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoidea e agora bem definido o arco anterior e a lâmina posterior da cartilagem cricoidea. Bom, observamos ainda que a cartilagem epiglótica
se articula no vértice interno da cartilagem tireoidea, através deste ligamento, aqui representado, denominado de ligamento tireoepiglótico. Observamos também um outro ligamento, que agora fixa a cartilagem epiglótica ao corpo do osso hioide. Este ligamento é denominado de ligamento hioepiglótico. Bom, voltando a toda a prega ariepiglótica, no contorno do ádito da laringe, nós observamos aqui toda a região do vestíbulo da laringe, delimitada inferiormente por esta prega, que é a prega vestibular. Aqui nós observamos a prega vocal, o ventrículo da laringe entre as duas pregas e a cavidade infraglótica inferiormente à prega vocal até o nível de um plano horizontal que tangencia inferiormente a cartilagem cricóidea, que coincide com C6. Chamei de prega vestibular e prega vocal, pois os ligamentos vestibular e vocal estão aqui revestidos por epitélio. Daí o nome prega vestibular e prega vocal. As dimensões da laringe. Existem pequenas diferenças aí entre altura, diâmetro transverso, diâmetro anteroposterior e a circunferência entre homens e mulheres. Altura. Em homens, aproximadamente 44 milímetros. Em mulheres, aproximadamente 36 milímetros. Diâmetro transverso, 43 milímetros em homens, 41 milímetros em mulheres. O diâmetro anteroposterior, aproximadamente 36 milímetros em homens e 26 milímetros em mulheres. Aí já notamos uma diferença nesse diâmetro considerável. Por quê? Porque a cartilagem tireoidea, ela apresenta duas lâminas, uma à direita, outra à esquerda. Esse vértice da cartilagem tireoidea nós denominamos de proeminência laríngea, palpável facilmente na linha média do pescoço anteriormente. Essas lâminas protegem os ligamentos vocais, as pregas vocais verdadeiras. E essas pregas se fixam posteriormente no vértice interno e se encontram protegidas por essa cartilagem. E o ângulo formado pelas duas lâminas no homem é mais agudo em relação à mulher, que é mais obtuso. O ângulo no homem é de aproximadamente 90 graus e na mulher de aproximadamente 120 graus. Daí essa diferença no diâmetro anteroposterior. A circunferência total no homem gira em torno de 136 milímetros e na mulher 112 milímetros. Nesta peça ainda conseguimos observar entre o ocioide e a cartilagem tireoide uma membrana. Essa membrana é denominada de membrana tireoioidea. Essa membrana sofre um espessamento na linha média para formar o ligamento tireoioideo mediano, mas se nós observarmos, também lateralmente e posteriormente, forma outro ligamento. O espessamento dessa membrana forma agora ligamento
tireoideo lateral a cada lado, tanto à direita quanto à esquerda, que já foi mostrado. Aqui está o ligamento tireoideo lateral. Frequentemente nós observamos neste ligamento uma cartilagem, denominada cartilagem tritícia. E observem que este ligamento apresenta também uma abertura. Essa abertura serve de passagem para estruturas vasculonervosas. Aqui, a estrutura vasculonervosa, a estrutura nervosa representada é o nervo laríngeo superior. E aqui nós estamos vendo também a artéria laríngea superior, que aqui se divide em um ramo interno e um ramo externo. O ramo interno, ele também está associado a essa abertura na membrana tireoidea. E a outra estrutura vascular é a veia homônima, ou seja, veia tireoidea superior. Cartilagem tireoidea. Lâmina direita, lâmina esquerda. No vértice entre as duas lâminas, proeminência laríngea. Superiormente, incisura tireoidea superior. Inferiormente, uma incisura menos evidente, denominada de incisura tireoidea inferior. Em uma visão lateral, observamos um corno superior, um corno inferior. Ainda, tubérculo tireoideo superior, linha oblíqua, tubérculo tireoideo inferior. Neste vértice interno da cartilagem tireoidea, nós observamos esses pontos de fixação para os ligamentos vestibulares, que nada mais são do que a porção inferior e espessada da membrana quadrangular, que vamos mostrar em peças naturais. Inferiormente se fixam os dois ligamentos vocais. Esses ligamentos vocais nada mais são do que o que ainda está representado aqui, que é outro ligamento intrínseco da laringe, que nós denominamos de membrana cricotireoidea, membrana cricovocal ou ainda cone elástico, onde esta porção mais superior dessa estrutura, ela é espessada, formando o ligamento vocal, um a cada lado. Cartilagem cricoidea. Essa é a lâmina voltada posteriormente. Ela mede entre 2,5 e 3 centímetros de altura e apresenta na sua linha média uma crista e lateralmente duas pequenas concavidades para fixação de músculos. O que nós observamos que está fixada à crista são dois tendões, um à direita, outro à esquerda, tendões denominados de cricoesofágicos. Essa musculatura longitudinal, logicamente, se fixa aqui, depois ela vem e se abre para formar a porção mais externa e muscular do esôfago, onde nós encontramos fibras longitudinais. Observamos na porção superior do arco superfícies articulares, fóveas articulares, para articulação com as cartilagens aritenoideas. Observamos entre o arco e a lâmina, também aqui, superfícies articulares para articulação
com os respectivos cornos inferiores da cartilagem tireoidea. Essas duas articulações cricotireoides são articulações sinoviais e, como tal, apresentam todos os elementos constituintes das articulações sinoviais, ou seja, uma cápsula fibrosa, membrana sinovial, ligamentos e, logicamente, líquido sinovial, e elas permitem movimentos. O movimento permitido nestas articulações é de deslocamento anterior da cartilagem tireoidea em relação à cricoidea e ainda uma pequena rotação neste sentido. Essa rotação permite com que a cartilagem tireoidea se aproxime da cartilagem cricoidea. E esse deslocamento, também permitido antero-posteriormente, favorece uma maior tensão nos ligamentos vocais, tanto à direita quanto à esquerda. Cartilagem epiglótica. Nós observamos que a cartilagem epiglótica aqui apresenta um estreitamento, nós denominamos de pecíolo e uma crista. A partir desse pecíolo, um ligamento que fixa a cartilagem epiglótica à cartilagem tireoidea, ligamento este já denominado como tireoepiglótico. Cartilagens aritenoideas. Uma cartilagem aritenoidea, se articulando com o arco posterior da cartilagem cricoidea à esquerda e outra à direita. Essas duas articulações cricoaritenoideas, elas são também articulações sinoviais. O movimento permitido nessas articulações é de giro em torno do próprio eixo das cartilagens aritenoideas em relação à cartilagem cricoidea e ainda um movimento de deslizamento que permite a aproximação dessas duas cartilagens, ou seja, uma pequena adução e uma pequena abdução dessas cartilagens. O que nós observamos nas cartilagens aritenoideas? Esta é a posição anatômica da cartilagem aritenoidea direita, onde nós observamos uma face anterolateral, uma face medial, uma face posterior, uma base, onde nós encontramos uma superfície articular para articulação com a cartilagem cricoidea, e observamos também um ápice, onde se articula esta cartilagem, que é a cartilagem corniculada. Ainda nesta face anteromedial, conseguimos observar o processo vocal. A partir do processo vocal está fixado posteriormente o ligamento de mesmo nome, que é o ligamento vocal, que se estende da cartilagem aritenoidea até o vértice interno da cartilagem tireoidea, formando, como eu disse, o ligamento vocal. Observamos ainda uma crista arqueada, observamos uma fóvea oblonga
uma fóvea triangular. Na face posterior, o processo muscular, onde se fixa o músculo importantíssimo, denominado de músculo cricoaritenoideo posterior, e o principal músculo que faz abdução, ou seja, quando ele se contrai, ele faz esse movimento de rotação lateral da cartilagem, promovendo um afastamento entre o ligamento vocal à direita e o ligamento vocal à esquerda. Portanto, essa rotação lateral da cartilagem promove uma abdução dos ligamentos vocais.